Ele era o meu melhor amigo. Ele era a minha caixinha de segredos. Coisas que eu não contava à minhas amigas, eu contava a ele. Então, eu conheci ele mais ou menos com 10 anos de idade. Ele fez meu aniversário de 11 anos. Ele, no tempo que a gente se conheceu, ele tinha, eu acho que era 18 ou 19 anos. E aí, a gente andava junto e tal, a gente conversava. E, tipo, tinha dia que meu pai me via com ele. Aí, eu chegava em casa com minha mãe, que meu pai e minha mãe eram separados. E aí, meu pai, quando ia lá em casa, dar o dinheiro à minha mãe, alguma coisa assim, aí ele falava: Nina, eu vi Valesca com um homem ali, você deixa isso? Minha mãe: olha, eu prefiro ela com ele do que com amiga falsa. E aí ele foi aceitando e tal. Aí ele já tinha perdido a mãe dele. Há um tempo a gente ainda não tinha amizade. Ele já tinha perdido a mãe dele. E aí, depois ele foi se afastando, ele foi conhecendo amizades novas, eu amizades novas também. E a gente se afastou. Aí, a irmã dele mataram. Ele perdeu a irmã. E, tipo, ele só tinha irmã, porque o pai não tava nem aí pra ele. Ele só tinha irmã. E aí, nisso, ele tomou chumbinho depois que perdeu a irmã. Só que ele tinha namorada dele. Ele tomou chumbinho, já que perdeu a irmã. E aí, na segunda vez, ele tomou por causa da namorada, pelas humilhações e tal. Ele tomou chumbinho de novo, por causa da namorada. E aí, ele ficou internado. Esse foi um caso grave. Ele ficou 13 segundos morto. Aí, a gente voltou a se falar. E aí, ele conversava comigo, contava tudo sobre isso. E aí, a gente tinha muita amizade, muita mesmo. Ele ia pra minha casa, a gente conversava, ele me contava as coisas que aconteciam e tal. E aí, no dia 23, ele viu essa ex-namorada dele, que ele gostava muito dela ainda, só que ela não queria mais nada com ele. Ela viu ele com um homem. E ele foi na festa da irmã dela, na casa dela, e ela falou um bocado de coisa a ele. Ele foi pra casa chorando. Aí ele falou assim: velho, eu vi Camila com outro homem. Ele é um bonitão lá. Ele falou assim: é um bonitão lá. E eu fui na casa dela, ela me deu uma ideia. Eu fui pra casa chorando, parecendo uma puta. Falei: Wesley, não fica assim não. Você vai encontrar uma pessoa melhor que ela. Só que ele tinha uma paixão por ela, ele só queria ela. E aí, isso foi no dia 23. E todo dia ele me dava bom dia. No dia 24, eu falei com ele, bom dia. Ele não me respondeu. Só que como ele era depressivo, ele tomava remédio pra dormir. Aí às vezes ele acordava tarde. Aí quando deu meio-dia e pouca, eu falei com o menino que mora em frente à casa dele. Vai lá no Wesley, porque todo dia ele me dá bom dia e hoje ele não falou comigo. E ontem ele tava triste. Aí ele foi lá e tal. Só que no dia 23 eu falei com ele: Wesley, você me promete que você não vai fazer besteira? Ele: eu prometo. Eu falei: tá bom. Aí eu falei assim: se você fica muito triste, conversa comigo ou com o Thiago. Eu falei: ele: tá bom. Você quer vir aqui em casa pra gente ficar aqui, se distrair um pouco? Ele: não, esses tempos eu queria ficar sozinho, eu quero ficar só. E tipo, toda vez que ele me pedia um tempinho pra ficar só, eu deixava. E ele nunca fez besteira. E nesse dia ele fez. No dia 24, aí o menino foi lá, chamou, ninguém atendeu. Eu falei: então chama a família dele e pede pra família dele e vê ele. Tipo, porque ele tinha a família dele, parte de mãe, sempre ajudou ele, sempre tava junto com ele e tal. Aí eu falei: então chama a família dele, invade, faz alguma coisa. Aí eles pularam o muro. E aí quando viu, meu bebê tava morto. Ele tava morto. Aí ela falou comigo: Valesca, o Wesley tá morto. Eu falei: não brinca com essas coisas, que eu tô na casa de minha avó e a minha avó é um pouquinho longe. Falei:
E se eu chegar e for mentira, eu vou me chatear. Ele pegou e me mandou áudio. Não, o Wesley tá morto. Aí eu falei, eu tô pegando a moto agora e tô subindo. Aí eu subi pra casa dele, na verdade, que é quase perto da minha casa. Aí eu fui na casa dele, e nisso que eu fui na casa dele, já tinha um pouquinho de gente assim na porta. Tinha umas 5, 6 pessoas na porta da casa dele. Aí eu entrei já desesperada, chorando. Quando eu entrei lá, ele tava de bolso no chão. Aí eu sentei do lado dele. E fiquei alisando ele. Ele já tava bem durinho. E já tava com o rostinho roxo. Aí eu pedi a ele pra acordar, mas ele não acordava mais. E aí a SAMU chegou. Tentou virar ele, não conseguiu. Não conseguiu virar ele. Porque ele já tava muito duro, muito duro. E aí não conseguiram virar ele. Aí a SAMU chegou, não conseguiu, viu que ele já tava morto, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito pra salvar ele pra nada. Aí a gente pegou e esperou a polícia técnica chegar pra revistar, pra revirar lá a casa pra ver como é que foi. Porque eu não sei muito explicar quais são as polícias. Aí eles viram que ele tomou 2 frascos de chumbi. 2 frascos. Aí a polícia viu como foi e tal. Aí levou ele. Isso foi no dia 24 de setembro. Foi, setembro. E aí levaram ele, fui pra casa, conformada que não estava acreditando. No dia 25 era a minha manutenção, que eu ia pro dentista. E eu tava no ônibus, peguei até o bar. Tava no ônibus. Aí minha amiga me ligou, Valesca, o enterro de Wesley é hoje, 4 horas. A gente vai sair daqui 3 e pouca pra chegar aí 3 e meia. Eu falei, tá bom. Aí eu nem fui pro dentista. Eu esperei o bar voltar e parei no ponto e fui. Eu esperei os pessoal chegar, que ainda demoraram um pouco. Esperei. E quando eles chegaram, demorou ainda um pouco pro caixão chegar. Aí, quando o caixão chegou, que abriu, eu cheguei perto pra ver se realmente era ele. E era ele. A boca dele tava toda partida. Eu não consegui ficar muito perto. Aí eu tive a certeza que ele... Nem tanta certeza, porque tem hora que ainda não acredito. Todos os dias eu falo com ele. Todos os dias eu dou bom dia a ele. Ainda pra ver se ele me responde, mas ele não me responde. Amanhã é terça-feira. Amanhã tá fazendo umas 2 semanas que ele se foi. Mas eu não tô aqui pra me lamentar, pra vocês terem pena de mim. Eu tô aqui pra pedir a vocês, pra ajudar o amigo de vocês e tal. Tipo, no dia 17 de agosto, a gente tem um amigo que ele tem um problema de saúde. No dia 17 de agosto, ele falou comigo, Valesca, se acontecer alguma coisa comigo, você promete que vai cuidar de Thiago? Eu falei, nada vai acontecer com você, nada. Só quando Deus permitir. Quando Deus permitir, eu prometo que eu vou cuidar dele. Aí eu falei, Wesley, sem força, não há vitória, Wesley. Luta, luta. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu falei, você vai conseguir. Ele, com fé em Deus, eu vou conseguir. Eu falei, vai sim. E aí, no dia 24, ele me deixou. Então, não tô aqui pra vocês terem pena de mim. E sim pra vocês se alertar. Cuidar daquele amigo que se isola. Cuide dele. Daquele amigo que se isola, daquela namorada que se isola, daquele amigo ou namorada que se corta. Cuida. Porque quando a gente perde, só fica a lembrança, só fica a saudade, como eu tô dele. Eu tentei ajudar ele, eu tentei. Mas esse nosso amigo que tem problema de saúde, ele... a gente pensava que ele que precisava da gente.
E o Wesley que precisava. Não era Thiago, era o Wesley. E nem o Wesley mesmo sabia que ele precisava de ajuda. Ele só queria ajudar Thiago. E pra mim ele já tinha superado isso tudo. Pra mim ele já tinha superado, mas ele não tinha superado ainda. Não tinha. Então cuida, gente, cuida. Cuida o máximo que vocês puderem. Cuida, porque quando a pessoa se vai, é só saudade. E às vezes eu falo assim, meu Deus, será que ele pensou em mim, Thiago? Será? Ou só pensou na namorada? Só que eu acho que ele não pensou, porque eu tenho certeza que se ele pensasse em mim, Thiago, ele não faria isso. Ele não faria. E ele deixou a gente. Então cuida, gente. Cuida o máximo que vocês puderem. Porque hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Eu peço a Deus direto pra tá com ele. É porque, tipo, você sabe que quando a pessoa se mata, não tem perdão. E direto eu peço a Deus, perdoa ele. Perdoa ele. E eu espero que Deus perdoe. Que eu faria de tudo pra ter até segundos com ele aqui de novo na Terra. Então cuida, tá, gente? Cuida.